Estamos online. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Thalita, eu sou sócia do escritório Bastos Tigre. A proposta hoje é a gente falar o impacto da reforma da lei de falências para devedores e para credores. E é muito bom, é muito gostoso estar aqui, porque eu estou falando em nome do escritório, que é a minha segunda casa, onde eu já estou há 13 anos, são 15 anos de lei de falência, 13 de Bastos Tigre, e agora uma reforma, e é por isso que a gente está aqui para falar. É como se a gente estivesse reativando, assim, começando do zero. Tem alguns aspectos muito interessantes para tratar. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo para poder falar dessas alterações, e para isso a gente está aqui com a minha sócia querida, Larissa Monteiro. Larissa, por favor, se apresenta. Olá, bom dia a todos. Queria dizer que é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com a minha querida sócia, talentosa advogada Thalita Almeida, para falar da Lei 14.112. Mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Larissa Monteiro, sou advogada, mediadora empresarial, sócia do escritório Bastos Tigre, Coelho da Rocha, Lopes e Freitas. E queria dizer que essa lei não poderia ter vindo em um momento mais oportuno, diante de uma expectativa de um potencial aumento nos pedidos de recuperação judicial. Alguns estudiosos da matéria, se não me engano, até o ministro Salomão, inclusive já disse que há a possibilidade de que haja um aumento de mais de 50% nos pedidos de recuperação judicial, claro, em decorrência da grave crise econômica que estamos vivendo aí por conta da pandemia. E o que eu queria dizer é que essa lei ela veio refletir uma construção jurisprudencial de mais de 15 anos de vigência da Lei 11.101. E diante de todos esses fatos, é claro que nós estamos aqui acompanhando vários tipos de discussões, de lives a respeito desse tema, e eu acho que, como você já disse, a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo e tentar pontuar as principais alterações, são muitas trazidas pela reforma. Então, assim, para já começar, né, e dando aí seguimento aí a essa nossa dinâmica, né, de perguntas e respostas, eu devolvo a palavra para você, Thalita. Obrigada, Larissa, a honra é minha. Repito que é muito feliz estar na minha segunda casa, falando dessa lei, falando de um trabalho que é tão importante nesse momento que a gente está atravessando agora no país. E cumprimentar a nossa sócia, Maria Pia, que mandou bom dia no YouTube. O nosso host acabou de avisar. Obrigada ao apoio dos nossos sócios. Nós temos aqui realmente uma acolhida muito grande, e o apoio de todos, a participação de todos, enfim, o interesse de todos os nossos sócios nesse tema que é tão importante. Agradeço também a presença de alguns clientes e vamos em frente. Larissa, como a ideia é fazer um bate-papo, eu acho que é importante a gente localizar aqui os nossos espectadores. A gente, com a reforma que a gente vem acompanhando, né, aconteceram vários debates no último ano. Essa reforma não é de hoje, ela já está há anos tramitando, ela na verdade reuniu diversos projetos de lei, então a gente já vem acompanhando o amadurecimento desse projeto. Com isso, a gente sabe que algumas dúvidas já estão chegando de alguns clientes, outros de alguns parceiros, né, algumas consultorias que trabalham com a gente em outras recuperações judiciais já nos endereçaram algumas dúvidas, e dentro desse cenário, né, e de mundo de dúvidas, a gente separou 10 grandes temas e cada uma preparou 4 perguntas para fazer para outra. Eu acho que esse é um formato que fica um pouco mais leve, né, para propor esse bate-papo, e eu vou começar com a minha primeira pergunta para você, então, nesse formato, ok? Bom, vamos lá. Primeira pergunta para minha Larissa. Qual a sua impressão, Larissa, acerca da inovação trazida pela reforma em relação à utilização dos institutos da mediação e da conciliação? Se eu posso ir mais além, você tem elogios ou você tem críticas
a essas alterações que estão sendo implementadas agora pela Lei 14.112? Ótimo tema, ótima pergunta. Eu queria dizer que sim, eu tenho críticas e tenho elogios a fazer, mas a primeira impressão é de que essa foi uma boa inovação trazida pelo legislador, que atenta aos resultados positivos de algumas recuperações judiciais, como, por exemplo, no caso da Saraiva, da Oi, veio trazer, nos artigos 20A a 20D, a possibilidade do devedor, antes ou durante o seu processo de recuperação judicial, e em qualquer grau de jurisdição, se utilizar desses mecanismos da negociação e da conciliação, que são métodos autocompositivos de solução de controvérsias, que já contam com uma boa estrutura no Poder Judiciário. São mais de 1.200 centros judiciais de solução de conflitos e cidadania, os chamados CEJUSCs, espalhados por todo o país, e que têm demonstrado na prática o seu grande potencial de conseguir desafogar o judiciário. É claro que existe sempre a possibilidade de haver um desvirtuamento de alguns institutos. Não diferente ao caso da conciliação e da mediação. Por quê? Quais são os pontos aqui que eu acho que merecem atenção? Não diria crítica, não, mas que merecem atenção até para poder avaliar aí alguns ajustes na lei. Ou, enfim, parte dos aplicadores do direito, né? Primeiro, diz respeito a quando o devedor optar pela utilização da conciliação da mediação como uma etapa prévia a seu pedido de recuperação. Isso porque, e aí vem a grande crítica que os estudiosos da matéria têm feito, sobre a possibilidade de se obter uma tutela cautelar de urgência. Tá? Isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 20b da reforma. Então, o devedor pode obter uma suspensão das execuções, de todas as execuções, por 60 dias. Tá? E aí, qual é o problema disso? Ele não vai precisar apresentar um plano de recuperação, ele não precisa, não há uma definição de quais os credores que ele deverá chamar para essa negociação ou essa mediação. Então, caberá a ele simplesmente escolher. Tá? E o que pode acontecer? Alguns devedores oportunistas tentar se utilizar dessas vias de solução, eu não gosto de ser extrajudicial, mas alternativas de solução de litígios, como uma forma de obter uma simples moratória, sem qualquer interesse em negociar, em buscar uma solução negociada com seus credores. Então, esse é um ponto, uma crítica que se faz e na verdade, o que se busca aí, quem estiver assistindo e for operador da área, é que tente, na verdade, trazer algumas soluções para aprimorar essa previsão, que é uma previsão, de fato, muito importante. Agora, claro, o ponto positivo principal é que você vai dar a chance do devedor estabelecer um canal direto com seus credores para ensaiar um meio de composição para endereçar um plano, antes de requerer o seu pedido de recuperação judicial e, logicamente, evitando o risco de sofrer aí a rejeição do seu plano de recuperação numa assembleia de credores com eventual convolução e falência. Agora, também, um último ponto positivo e que o legislador ele teve atento foi justamente para evitar que haja um duplo desconto. Por quê? Se o devedor ingressar com um pedido aí de recuperação judicial ou extrajudicial nos 360 dias após a formalização do acordo, todas as garantias, todos os direitos, né, vão ser preservados. Tá? O que vai haver é apenas o abatimento daqueles valores eventualmente recebidos por parte desses credores, justamente para evitar que haja esse duplo desconto. Bom, agora,
Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu acho que você esgotou o tema, tá perfeito. Eu acho que gera muitas dúvidas, né? Eu acho que é uma tentativa realmente do legislador, primeiro, de continuar estimulando esses meios alternativos de resolução de conflito, né? Eu acho que hoje um bom advogado ele tenta fugir do judiciário o máximo possível. Esse o movimento esperado hoje em dia. E é muito importante que se preveja aí essas regras de transição, né? Para que o devedor, como você colocou muito bem, oportunista, não se aproveite e fique toda hora instaurando um processo, né? E depois pedindo essas suspensões aí temporárias. Só quero aproveitar aqui para agradecer também a presença dos nossos sócios Maria Rita, do Renato, também mandou um bom dia para a gente no YouTube. Temos aqui também alguns estagiários. Enfim, só para agradecer de novo o apoio dos nossos amigos queridos e dos nossos sócios. Sua vez. Vamos falar agora, então, sobre Deep Finance, Thalita. Eu sei que você tem estudado muito sobre esse tema. E aí eu queria aproveitar aí seu conhecimento da matéria para te perguntar o que você entende, como é que você entende que o tratamento dado agora pela atual legislação, a gente ainda está falando, claro, da Lei 11.101, qual o tratamento que a lei confere ao financiador e se ele é útil para garantir um tratamento prioritário a ele. Mesmo na hipótese de convolução da recuperação judicial em falência, quais são as considerações que você teria a fazer sobre as alterações promovidas agora pela Lei 14.112 a respeito dessa matéria? Excelente pergunta, porque o Deep Financing, você vê até nas lives, tem sido um tema que toda hora vem, Deep Financing, a gente agora vai ter Deep Financing, estamos importando, de fato é um instituto importado do direito americano, completamente importado, a gente tem o ingresso de 6 dispositivos na nossa legislação, inteiramente novos, só para tratar disso, mas a gente não pode dizer que nas atuais recuperações judiciais a gente já não tinha o Deep Finance. O que é isso? Né? Nada mais em inglês, Debtor in Possession Finance, que é o quê? Você financiar o devedor em recuperação judicial, emprestar dinheiro para ele, fresh money. Você vai injetar recursos de capital para que ele volte a pagar a folha de salários, para que ele volte a poder comprar insumos, para que ele não deixe de pagar aqueles impostos que pode, inclusive, gerar ali para ele uma consequência criminal. Então, ele precisa de dinheiro novo. É necessário. Aí você vai me dizer que agora o Deep Finance ingressou na legislação? Claro que não. Claro que não. Né? Você sempre teve o credor extraconcursal no artigo 67 da Lei 11.101. E a este credor sempre foi endereçado um tratamento mais privilegiado. Eu gostei, porque a sua pergunta você coloca logo o dedo na ferida, né? Que você fala assim, o que vai acontecer se a recuperação judicial virar falência? Né? Muda alguma coisa para ele? Muda sim. Porque hoje você tem o devedor, ou seja, uma empresa que está em recuperação judicial, e é disso que a gente está falando, é dentro deste cenário, empréstimo de dinheiro, quando o empresário está em recuperação judicial, esse dinheiro custa muito caro para ele. Por quê? Primeiro que ele tem um custo reputacional. Qualquer pessoa que entenda um pouco de recuperação já sabe que a recuperação depois de instaurada, né, e notificados os credores, é um caminho sem volta. Então, ou ele recupera, ou ele vai à falência. Então, é um risco enorme para quem está emprestando dinheiro. Então, o que o legislador quis? Olha, vamos dar aqui um incentivo, né, para que, colocando algumas regras que vão facilitar a constituição de garantias, talvez você diminuir um pouco o custo de transação desse empréstimo de dinheiro. E na falência, olha que beleza, Larissa, a gente tira esse sujeito que estava lá na 5ª posição e passa ele para a 2ª posição. O que eu quero dizer com isso? Quando o devedor tem a sua recuperação judicial convolada em falência, o que vai acontecer? Você passa a ter uma lista de prioridades para que cada credor receba o seu crédito. Primeiro vai ser o trabalhista, depois vai ser o tributário, depois vão ser os credores com garantia real, e aí vai ser as despesas da massa. Eu estou falando no geral.
Só que você tem um artigo, o que eu mencionei agora é o 83. Só que você tem o artigo 84 da atual legislação que vai dizer o seguinte, olha, antes daquela lista lá do 83, tem uma série de prioridades que tem que ser atendidas. E aí você vai ver que prioridades são essas. Ah, são os 3 últimos salários vencidos antes da decretação de falência para os empregados, são as despesas da massa, é a despesa que você tem para continuar, tem falência continuada, né, para continuação da atividade, mesmo com a falência decretada, é a despesa que você tem com o administrador judicial. O que acontecia? O financiador, ele estava nesse artigo 84 como um privilegiado, mas ele estava na 5ª posição. Agora, com a alteração da legislação, ele passou para a 2ª posição. Só que eu acho isso curioso também. Por quê? Porque quando você vai estudar um quadro de prioridade de pagamento de credores da falência, você vê que ele é muito mais complexo do que isso. E quando você monta a estrutura dele para ver como se capilarizam esses créditos, de que ordem efetivamente você vai pagar, considerando súmula, considerando jurisprudência, e como é que o juiz alimentar vai operacionalizar isso, você vê que, na verdade, ele subiu, olha isso, da 14ª posição para a 7ª posição. Por quê? Porque eu estou olhando para o quadro que realmente você encara na vida real, num processo falimentar. Então, assim, é um tratamento melhor? É um tratamento melhor, mas ainda não é o ideal, tá? Ainda não é o ideal. Eu acho que, por hora, respondi a sua pergunta. Respondeu muito bem. Eu só me veio aqui à cabeça um pensamento. Diante dessas alterações, você acha que é possível a gente falar de uma possibilidade de fomentar um mercado de investidores para atuar nesses processos de recuperação judicial? Vamos lá. Eu acho que a gente pode falar que tem essa expectativa, né? Ah, tá criando um incentivo, então agora a gente vai fomentar o mercado. Eu acredito que essa resposta tem um depende, né? Ninguém gosta dessa resposta depende, mas assim, ela tem 2 lados. Um lado fomenta porque você passa a poder constituir garantias em favor desse financiador, tá? Alienação fiduciária, ou até uma garantia real. Você tem uma garantia de que ele consegue se pagar com a garantia que ele tiver em favor dele constituída, mesmo na hipótese de decretação da falência. Mas eu ainda acho que eu não sei se vai fomentar tanto esse mercado, porque existe uma ausência de regulamentação em relação aos consectários. Que consectários? Os juros vencidos até a data da falência, os juros vencidos depois, e as multas contratuais? Hoje, se você olha a lista de preferência de pagamentos na falência, as multas estão lá no final, depois dos quirografários. E assim, eu desafio saber quem é que já existe, mas é raro. Qual foi o devedor que conseguiu chegar na classe dos quirografários? Qual foi o devedor que pagou os quirografários inteiros para chegar nas multas, nessas multas, nesses pênaltis? E aí eu me pergunto, o financiador não ganha dinheiro justamente com os consectários? Não é assim que ele se remunera? Então, assim, eu acho que o tratamento desses consectários, dos juros remuneratórios e moratórios, não está bem endereçado ainda na legislação. Então, vamos assistir, vamos ver o que vai acontecer. Por isso que eu não sei, fico insegura para dizer se vai ter, se vai fomentar ou não. Tá? Tá ótimo, tá ótimo. Tá muito bem compreendido esses os pontos principais. Bom, então agora vamos para a sua pergunta. Segunda pergunta para você, Larissa. Vem aí o plano dos credores. Eu adoro esse tema. Esse é um tema que está muito interessante, né? Tá dando o que falar. Bom, vamos lá. Diante da inovação trazida pelo legislador, conferindo aos credores a oportunidade de apresentarem um plano alternativo de recuperação judicial, na sua percepção, essa ferramenta vai efetivamente ser utilizada? Thalita, essa, na minha opinião, foi a maior inovação trazida pela reforma.
Primeiro porque ela vem trazer um maior protagonismo aos credores nos processos de recuperação judicial, que a gente tem visto na prática, você que atua e também, e que está sendo sempre mais pró-devedor, e vem também estimular um comportamento por parte dos devedores na hora de apresentar um plano. Acredito que, diante da possibilidade conferida pelo legislador de os credores apresentarem um plano de recuperação, os devedores vão se empenhar em apresentar um melhor plano de recuperação. Então, eu acho que tem esses dois aspectos que eu considero bastante positivos. Agora, preciso saber em que hipóteses o credor, porque, na verdade, a gente está falando apenas de uma legitimidade para a apresentação de um plano, não para requerer um pedido de recuperação judicial. Preciso que isso também fique claro. Então, vamos trabalhar aqui com as hipóteses que a lei trouxe para que os credores exerçam essa legitimidade. Tá? Primeiro, quando houver o decurso do prazo do stay period sem a deliberação do plano. Aquele prazo de 180 dias, que agora também tem uma mudança, né? Ele pode ser prorrogado uma única vez. Antes a lei dizia que era improrrogável, mas na prática a gente via sucessivas prorrogações. Agora o legislador, em boa hora, veio dizer que esse prazo de 180 dias poderá ser prorrogado por uma única vez. Então, portanto, decorrido o prazo aí de 360 dias, sem que haja deliberação sobre um plano. O segundo é quando houver a rejeição do plano e não estiverem presentes os requisitos para aplicação do cram-down. Também é preciso haver o apoio por escrito de credores que representem alternativamente 25% do total dos créditos da recuperação ou 35% do total dos créditos dos credores presentes na Assembleia Geral que irá deliberar sobre a apresentação desse plano alternativo. Além disso, a lei também veio estabelecer o que não poderá estar previsto nesse plano. Tá? E isso é importante. Primeiro, os credores, esse plano alternativo não poderá trazer obrigações novas ou que não tenham sido previstas, não estejam previstas em lei ou em contratos anteriormente celebrados com os sócios do devedor. A outra situação também, esse plano não pode impor ao devedor ou aos seus sócios um sacrifício maior do que ele teria se houvesse a liquidação por meio de uma falência. Então, esses pontos também são importantes. Agora, dentro desse tema, é preciso fazer algumas reflexões. Primeiro, a primeira pergunta que eu acho que merece aí atenção e talvez um aprimoramento é: será que, diante daqueles documentos que a gente sabe que o devedor tem que apresentar junto com a sua inicial, o credor terá condições de apresentar um plano de recuperação? Será que eles são suficientes para que ele construa um plano? Me parece que não. Um outro aspecto também: qual será o incentivo para que os credores peçam, né, promovam esse plano alternativo, ou que eles apoiem um plano alternativo, se a lei prevê que haverá a isenção das garantias pessoais prestadas por pessoas naturais? Ele vai estar abdicando de um dinheiro bom? Em que medida isso vai incentivar esse comportamento do credor? E a outra possibilidade também, que a gente não pode deixar de aventar, é: será que o devedor ele pode simplesmente fazer um acordo com o credor para que esse apresente um plano que seja da sua conveniência? Então, eu acredito que é preciso pensar em mecanismos e incentivos adequados para que haja um bom uso dessa possibilidade, desse poder conferido ao credor, que veio equilibrar aí essa gangorra entre credores e devedores em processos de recuperação judicial. Não, perfeito. Você quer fazer algum comentário?
Eu só quero fazer um comentário, mas eu acho que mais reforçando o que você falou. A sensação que eu tenho, especialmente com essa disposição que faz com que o credor possa apresentar o plano alternativo, tudo bem, respeitado o quórum, né? Não é raro você ter um super credor que detém mais de 25% do crédito. Ou que ele presente a Assembleia represente 35%. Ou um grupo de credores se reúna. Mas o que me chama bastante atenção é que me parece que o dispositivo vem com um antídoto, que é abra mão das garantias pessoais. Quer dizer, muito possivelmente aquelas que foram prestadas pelos sócios daquele empresário. A gente tem aí o tipo societário mais utilizado, né, no nosso país, é a empresa de responsabilidade limitada, e por isso, normalmente, você tem garantias pessoais sendo prestadas, especialmente quando o devedor não tem garantia real, não tem bem imóvel, não tem bem móvel, não tem nem crédito, o sócio coloca lá o CPF dele. Então, eu realmente acho que é quase uma punição, né? A não ser que o sócio realmente também não tenha nada. É fácil, eu abro mão do que eu não tenho e apresento o plano alternativo. Também pode ser isso. Mas tá perfeito, acho que você passou por todos os pontos, concordamos em tudo. Que bom, exatamente. Agora, dando aí seguimento ao nosso, para a gente também não se perder aí no tempo, né? Vamos falar da insolvência transnacional? Como é que a reforma cuidou desse tema tão controverso, Thalita, na sua opinião? Bom, vamos lá. A insolvência transnacional considero um tema um pouco mais denso, porque a gente já teve aí algumas, né? A gente teve, por exemplo, o caso da Varig, o desembargador, o desembargador aposentado, né, Luiz Roberto Ayub, conta em muitas das suas apresentações, das suas palestras, que ele foi para Nova York conversar com o juiz americano, falar da liberação das turbinas. Então, você percebe que quando o devedor tem ativos fora do país, isso vira uma questão para sua recuperação judicial, né? E, claro, eu citei a Varig, mas a gente tem outros players aí, a gente teve o caso da Oi, por exemplo, com seus bondholders. Então, assim, já tivemos alguns grandes casos que estavam aí clamando por uma regulamentação. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser dita é essa disposição sobre tratamento da insolvência transnacional era ausente, inexistente na nossa legislação. Então, realmente é uma inovação. Segunda coisa, é muito dispositivo. Você tem aí, sem contar os incisos, o ingresso de 25 novos dispositivos na lei falimentar. É muita coisa. Quer dizer, para o advogado até se inteirar, entender. Agora, de onde veio isso, né? Essa criatividade toda tem endereço. Essa inspiração para esses dispositivos, ela vem do projeto, né? Ela vem da lei modelo da UNCITRAL, que é da Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Comercial Internacional. Muitos desses dispositivos são, Larissa, uma tradução quase que perfeita da lei modelo da UNCITRAL. Então, a gente tem aí, na verdade, o legislador, né, a equipe redatora, que a gente sabe que foram muitos os atores envolvidos, né, no desenrolar desse projeto, tendo uma atenção muito grande já com a lei modelo. Então, a lei modelo, na verdade, ela é um bom guia. Se hoje a gente diz assim, cadê a doutrina sobre isso? Não se desespere. Procure um livro que vai falar sobre a lei modelo da UNCITRAL. Você já vai estar bem localizado para poder entender quais são as mudanças. E algumas que eu acho que é importante mencionar para entrar um pouquinho, né, no conteúdo do que esse capítulo da insolvência transnacional trouxe primeiro, assegurar um tratamento paritário entre o credor nacional e o credor estrangeiro, que esse credor estrangeiro vai ter legitimidade para postular diretamente ao juiz brasileiro. Isso já é aí um grande avanço. Você vai ter a atribuição da competência do processo de insolvência, ou seja, por exemplo, de uma recuperação judicial ou de um processo falimentar, vai ser definido a partir da identificação do centro de interesses principais. O que é isso? Centro de interesse principal, parece muito subjetivo, né? Eu gosto de traduzir isso em volume de negócios. Aonde tem mais volume de negócios?
A gente faz muito isso aqui até para definir competência até do pedido de recuperação judicial do devedor. O devedor tem sede na Bahia, mas ele tem escritório no Rio, o diretor comercial fica no Rio, o diretor financeiro fica no Rio, o volume de negócios dele fica no Rio. Aonde vai ser processada a recuperação judicial desse devedor? No Rio. Então, é uma regra basicamente parecida. Né? Você vai ver o centro de interesses dele. Está no Brasil? Então, você tem que processar no Brasil. Olha lá, lei modelo da Uncitral nos guiando. Você vai ter reconhecido... Aliás, interessante isso aqui. Caso você tenha reconhecido o processo estrangeiro como principal, o juiz brasileiro vai determinar a imediata suspensão de todas as execuções que estiverem tramitando no nosso país. Então, veja como esse olhar muda. Ao invés de ficar aquela guerra de competências, não, aqui ele pode fazer expropriação, você se vira aí. Não, peraí, vamos aqui nos unir para colaborar, cooperar. Eu vou suspender as execuções aqui, você processa a recuperação judicial aí, eu vou olhar para o seu plano de recuperação judicial que está acontecendo aí. Outra coisa muito interessante, se a recuperação judicial estiver sendo processada aqui no Brasil ou a falência estiver sendo processada aqui no Brasil, o juiz brasileiro ele poderá determinar, a pedido do representante estrangeiro, a ineficácia de transferência, oneração ou disposição de patrimônio. O que é isso? Basicamente, quer dizer que o juiz ele vai poder receber um pleito de um credor estrangeiro para dizer assim, ó, está tendo fraude, está tendo esvaziamento patrimonial. Por favor, excelência, decrete a ineficácia desse negócio que foi celebrado, porque isso está fazendo esvaziar os ativos da massa, ou os ativos do devedor, e o juiz tem que acatar. Lembrando, né, da paridade de tratamento entre o credor nacional e o credor estrangeiro. Dispensa de carta rogatória, outra coisa muito boa também. Por quê? Você tem que facilitar, você tem que tornar essa comunicação eficiente, tá? Entre as jurisdições afetadas. Então, hoje, ainda mais com a pandemia, né? Você tem uma facilidade muito maior de, por exemplo, marcar um Zoom com o juiz americano, totalmente possível, né? Mandar um e-mail. Por que não? Deixa aquilo registrado nos autos, mas assim, você tira essa solenidade de uma carta rogatória, expede, cartório digita. A gente sabe quanto isso atrasa e atrapalha o andamento do processo. Uma última observação muito importante, aliás, a penúltima, que ainda tem uma última. Essas alterações, elas não estão alterando, ela não interfere a competência do STJ de homologação da sentença estrangeira. É porque é uma competência conferida pela Constituição, não se está esvaziando essa competência de nenhuma forma, e isso, inclusive, é dispositivo legal da Lei 14.112, nos seus 25 dispositivos aí que estão ingressando na nossa legislação. E o meu comentário final assim, de percepção, qual é o objetivo desse capítulo da insolvência transnacional? É de maximizar ativos do devedor. Por quê? Você adota um sistema de assistência entre os judiciários e coopera e facilita. Por isso que eu disse, olha, não vai expropriar aqui, né, fazendo aquela corrida de credores, enquanto na outra jurisdição, em outro país, está tramitando um processo de recuperação ou até falimentar. Né? E você tem algumas regrinhas, se a falência for aqui, eu respeito aqui a minha ordem de pagamentos, eu não vou pagar o seu fisco primeiro, tem uns outros detalhes, mas, como você disse muito bem, isso aqui é um bate-papo, vamos também tomar um cuidado com o tempo, e depois a gente pode fazer até uma live só para insolvência transnacional, porque é muita coisa para falar. Exatamente, esse tema é muito vasto, e eu costumo sempre dizer que a realidade é muito mais complexa do que as situações descritas em lei. Então, a eficiência desse capítulo terá que ser realmente avaliada na prática e a jurisprudência está aí para dar soluções de aprimoramento naquilo que for necessário. Isso na verdade, é um tônico, né, do nosso direito de insolvências, né? Sempre a jurisprudência sempre tentando dar contornos e aprimorar a lei. Foi assim com a lei vigente, né? Imagino que vai ser agora, mais do que nunca, né? Diante de todo esse contexto, como você bem pontuou, de pandemia. Bom,
Obrigada pelos comentários. Vamos para a sua penúltima e terceira pergunta. Larissa, a reforma também alterou dispositivos da Lei 10.522, que trata da cobrança de tributos federais. No que consistem essas alterações? O fisco agora pode pedir falência? Só tema quente do momento. Exatamente, Thalita. Agora o fisco vai poder requerer a convolução de recuperação judicial em falência. O que certamente vai trazer também uma mudança. Eu acho interessante essa reforma porque ela também traz mudanças comportamentais. E nesse aspecto, ela traz uma mudança importante. O devedor agora vai passar a se preocupar com seu planejamento fiscal antes de requerer o processo de recuperação. O que que acontecia somente depois. Ele entrava com o pedido de recuperação judicial e nem se preocupava com essas questões envolvendo os débitos tributários. Agora, não. Já com esse poder conferido ao fisco, ele agora vai ter que fazer um planejamento antes de pensar no seu pedido de recuperação judicial. Agora, em que hipóteses o fisco poderá exercer esse seu, vamos dizer, esse seu novo poder, tá? As hipóteses elas estão previstas no inciso 4º do parágrafo 4º-A do artigo 10A da Lei 10.522. Eu não vou aqui ficar fazendo leitura de lei, até porque é autoexplicativo, mas, primeiro, quando ocorrer a exclusão do parcelamento, né, por falta de pagamento, aí ele estabelece quais seriam essas hipóteses, né? Falta de pagamento de 6 parcelas consecutivas, no total de 9. Aí no inciso 2 ele fala também para falta de pagamento de 1 e até 5. Ele vai estruturando aí em que situações essa falta de pagamento poderá ensejar a exclusão do devedor do parcelamento. Decretação de falência também, obviamente, a declaração de inaptidão, enfim, são vários incisos que eu remeto a todos a sua leitura, aqueles que tiverem interesse, mas existe um que eu chamo a atenção e que ele traz uma subjetividade imensa. E eu costumo dizer que é aí que mora o perigo, porque você, na verdade, você remete ao juiz a aplicação dessas situações e sem qualquer tipo de critério, que é quando ele estabelece o seguinte, aí eu inciso 3º, aí eu vou ler para vocês. Quando houver a constatação pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do sujeito passivo, como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento. O que acontece? Essa possibilidade de esvaziamento patrimonial, como uma tentativa de fraudar a recuperação judicial, sem qualquer critério objetivo que defina que tipo de comportamento ensejaria esse esvaziamento patrimonial, traz uma grande insegurança jurídica, que é tudo que a gente não quer agora, né, diante dessa reforma. Então, acho que esse ponto merece ajustes. Eu acho que apenas algumas situações aqui que aprimorem a sua redação, mas eu queria também seguir ainda nesse tópico das questões tributárias para falar sobre um novo programa de parcelamento fiscal, que há muito tempo se vinha falando, né, da questão das 84 parcelas, né, que eram poucas, e aí agora o legislador, em boa hora, alargou a possibilidade desse parcelamento, que passou de 84 para 120 parcelas. Também veio permitir, tudo isso está previsto no artigo 10A e seus parágrafos, tá? Da Lei 10.522. Então, assim, além do alargamento do parcelamento das dívidas, que passou de 84 para 120, como eu já disse, esse era um ponto que estava sempre sendo debatido. Existe também a possibilidade do devedor fazer o abatimento de até 30% dos créditos de prejuízos fiscais.
para pagar débitos com a Receita Federal. A outra possibilidade também é o devedor celebrar uma transação tributária, podendo obter um desconto de até 70% do total dos seus débitos. Então, acredito que essas mudanças elas são bem-vindas e que, de fato, vai trazer vai trazer também o fisco também, ela também tem esse condão de trazer o fisco também para a recuperação, trazer uma proximidade do fisco junto aos credores no processo de recuperação judicial. Agora, se você quiser, acho que o nosso horário já está aí, né? Bem apertadinho, né? Eu queria só fazer um rápido comentário. Acho que você sumarizou muito bem essas alterações que foram trazidas, mas, assim, eu acho que tem duas críticas, né? Primeiro, dar tanto poder, assim, para a Fazenda, e a gente está falando da Fazenda Nacional. Não estou vendo alteração aí, falando de tributos estaduais e municipais, quer dizer, recuperando estados, municípios, continuam, entendo assim, que no limbo, tá? E uma outra questão também, uma alteração que eu tenho visto muita reclamação, eu já participei de um projeto que era muito importante a compensação de perdas, né, com crédito fiscal. E agora a legislação colocou aí um limite, só pode fazer compensação até 30%. Até 30%. Quer dizer, é um desincentivo, é um desestímulo. Eu vejo assim, a mão veio pesada também do fisco, né, na lei. Não estou dizendo a gente precisa que os tributos sejam pagos, sejam recolhidos, mas a mão está pesada. O problema é que quando o legislador coloca as coisas tão, como é que eu posso dizer assim, tão diretas e tão duras, o julgador relaxa. Então, sempre que acontece. O prazo improrrogável de stay period. O que aconteceu? Não tem uma recuperação judicial que não teve o seu prazo prorrogado. Para que colocou a palavra improrrogável? Agora você tem por exemplo, você tem uma repetição automática. Talvez agora a paciência encurte. Não, meu amigo, você não teve 180, você teve 360 dias. Por quê? Porque já tem ali uma paciência. Então, assim, não sei se essa mãozinha pesada do fisco vai ficar firme diante, né, da receptividade que você vê de muitos juízes a favor, em prol do devedor, né? É uma curiosidade até, se você lê os artigos do economista Araújo Funchal, ele sempre publica no Valor Econômico, o Brasil, como um país em desenvolvimento, né, tem uma tendência a proteger o devedor. Você percebe isso em vários países que estão com essa economia ainda vacilante. Mas só esse comentário, vamos em frente. Então, vamos falar agora sobre a recuperação extrajudicial. Eu queria que você, se você pudesse, claro, enumerar as principais mudanças implementadas. E eu sei que você também tem críticas a respeito desse capítulo trazido pela reforma. A gente já conversou sobre isso, né? De fato, tem algumas críticas. O primeiro comentário que eu queria fazer é que é uma curiosidade, na verdade, o nosso escritório ingressou com a primeira recuperação extrajudicial do Brasil. Quem cuidou desse processo, né, acho que ainda nem existia no escritório, eu nem estava no escritório, porque foi logo depois que a lei entrou em vigor, que a lei 11.101 entrou em vigor, foi o Renato Freitas com um outro advogado, que já não integra mais o nosso quadro, mas nós temos aqui quase que um acontecimento histórico, e eu estou chamando a atenção disso porque não tem 3 meses, eu estava lendo uma decisão de um processo de homologação de plano de recuperação extrajudicial, e o juiz fez questão de dizer, é o primeiro processo que se enfrenta desta categoria, neste estado. Eu não me lembro agora que estado, eu olhei e falei, 2020? O meu sócio já viu isso em 2000 e... Deixa eu fazer aqui as contas rapidamente, 2007, 2008. Então, assim, é interessante, porque há que se ter coragem, né, para poder pegar a lei crua, sem jurisprudência e ir em frente. Mas vamos falar, então, de recuperação extrajudicial.
tem muita mudança. Normalmente, os nossos clientes, quem é devedor, tem uma resistência muito grande com a recuperação extrajudicial. Primeiro porque, em tese, ela não tem o benefício, não tinha o benefício do stay, que é a suspensão automática das execuções, né, com o deferimento do processamento. Mas a jurisprudência já estava flexibilizando esse entendimento e os juízes já estavam concedendo a suspensão de execuções, mesmo quando era pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa lei 14.112, ela está abraçando muito da jurisprudência também. Ela está tornando lei muitas decisões que já vieram aí do judiciário, flexibilizando esse entendimento, tá? Uma outra mudança que espanta muito o devedor da recuperação extrajudicial e que mudou agora foi a inclusão dos créditos trabalhistas. Agora, olha que interessante. Antes, os credores trabalhistas, ou seja, aqueles detentores de crédito de natureza alimentar, não estavam incluídos na recuperação extrajudicial. Agora estarão, desde que você negocie coletivamente com o sindicato da respectiva categoria. Não sei como isso vai como vai funcionar, né? Mas tem aí uma ideia de que, olha, eu tô te colocando num procedimento que antes você não sofria, mas ao mesmo tempo eu tô te protegendo aqui com a necessidade de participação do sindicato. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Outra alteração importante, você tem uma redução do quórum de aprovação. Antes, você tinha necessidade de levar o plano ao judiciário já com 3/5 de aprovação dos credores. 60% de aprovação. A alteração, ela permite que este plano seja aprovado pela maioria. Maioria é 50% mais 1, né? Então, você tem aí uma redução substancial de quórum para poder aprovar esse plano de recuperação extrajudicial. Outra mudança muito boa, se antes o devedor tinha que sentar à mesa com pelo menos 60% dos credores, conseguir adesão desses sujeitos, para poder aí sim apresentar no judiciário, tem aqui um plano de recuperação extrajudicial, tem 60% de adesão no mínimo, tá aqui, por favor, homologa e obriga quem não gostou. Agora, ele pode sentar com cerca de 33% dos credores, conseguiu adesão de 33%, ele já entra com pedido, fala, ó, quero a homologação desse plano aqui de recuperação extrajudicial, mas ele tem 90 dias para trazer o restante para a mesa, ou seja, os 50%, até somar os 50% mais 1. É uma tentativa de facilitar. Como eu já disse, agora vai ter stay period, né? Ou seja, ele pediu a homologação, o juiz vai poder estender a ele o benefício do artigo 6º da 11.101. Críticas. Eu tenho duas, e eu acho que é importante a gente olhar também para os credores. Nós atendemos muitos credores de recuperação judicial, né? Nós temos aqui um histórico muito forte disso. Para o devedor, eu entendo que 60% ainda é um quórum alto, tá? Se comparado, aliás, 60% do passado ainda era um quórum alto, mas eu acho que 33% com 90 dias para ele alcançar os 50%, acho que é muito difícil. Ele alcançar para correr atrás, né, desse 50% mais 1, acho muito difícil. A recuperação judicial, ele entra e aí ele vai, dentro daquele prazo lá de 6 meses ou agora até 1 ano, convencendo os seus credores, arrumando, né, tentando equilibrar os seus ativos para poder dar conta dos interesses desses credores. Então, não sei se continua, se vai ser tão atrativo por conta desse prazo. 90 dias parece muito, mas a gente sabe que é difícil fazer milagre. É muito difícil. Tá? Especialmente quando o sujeito sabe, olha, eu não vou assinar. Aí, daqui a pouco, você vai converter esse pedido em recuperação judicial, o que é permitido. Então, não vou nem dar o trabalho, vou continuar te pressionando. Não sei, teremos que sentir, né? E uma outra mudança que eu pessoalmente considero ruim para credores é a alteração do artigo 131. O que é o artigo 131? Ele dizia o seguinte, olha, você tem um instrumento hoje de declaração de ineficácia. O que é isso? É uma ferramenta para que você obtenha de volta para a massa falida bens que foram
extraídos ou transferidos em fraude contra credores. Ok? Essa é a ferramenta, declaração de ineficácia ou ação revocatória. Não podia ser objeto de ação revocatória e nem de declaração de ineficácia determinados atos praticados pelo devedor, se protegidos pelo plano de recuperação judicial. O que aconteceu agora na Lei 14.112? A mesma benesse estendida para o devedor que aprovou aquelas condições especiais no seu plano de recuperação judicial serão estendidas para o devedor que negocia esse plano de forma extrajudicial. Por que você acha isso ruim, Thalita? Meu receio, né? Eu já fiz já tive uma oportunidade de fazer uma live com um juiz também, especialista, né, em direito falimentar de São Paulo. Ele falou: olha, eu fui contra até essa alteração. Fui contra. Por quê? Porque você pode chamar um amigo credor, tá? O devedor, falar: olha, dívida, pagamento de dívida não vencida, constituição de garantia, venda do estabelecimento, alienação do estabelecimento, pagamento de uma forma diferente daquela que está realmente pactuada, a forma mais comum de fraude. Ou seja, Larissa, eu te devo R$1 milhão que eu tinha que ter te pago em 10 parcelas de 100 mil. Agora a gente muda, eu vou te pagar com um imóvel que eu tenho, um galpão ótimo. Eu altero isso ali no meio daquela confusão cheia de negativação. Agora eu posso pactuar isso, colocar no plano de recuperação extrajudicial e isso não vai poder ser revisto. Por quê? Porque está protegido agora na forma do 131. E a minha preocupação, você está tirando aí como se fosse um acompanhamento mais perto do judiciário. Porque a recuperação judicial, bem ou mal, ela tem o administrador judicial ali fiscalizando, ela tem o juiz, né? Você ainda tem alguns desincentivos a essa prática. Então, me preocupa um pouco, né, em nome dos credores, essa disposição. Essa é uma crítica grande que eu tenho, forte, que veio, em tese, como incentivo para a recuperação extrajudicial. Agora eu acabei. Eu acho que você esgotou aí o assunto, você conseguiu pontuar aí as críticas que de fato merecem ser feitas para a gente, inclusive, colocar isso em debate e tentar aprimorar aí esse mecanismo, porque a recuperação extrajudicial ela precisa, de fato, decolar. Não decolou antes, né? Esperamos que agora sim. Né? E para isso eu preciso realmente criar aí mecanismos, incentivos para que isso realmente funcione. Maravilha, maravilha. Ó, estamos passando para a parte final do nosso bate-papo. Então, eu vou para a minha última pergunta para você, já, passa rápido. Vou para a minha última pergunta para você, para a gente falar aí de um ponto muito importante, uma alteração que eu considero bastante significativa. Consolidação processual e substancial. Esse é um tema, essa é uma questão que já vem acontecendo, né, em diversas recuperações judiciais. O que é isso, né, para o nosso espectador? Quando o empresário, em recuperação judicial, propõe o seu pedido em litisconsórcio com outras empresas do mesmo grupo, tá? Por vezes, pode ser grupo societário ou grupo econômico, aí vamos ver isso. Por vezes, os credores estavam se deparando com planos já unificados, de modo que se consolidavam ativos e passivos. Mas a deliberação sobre a legalidade dessa consolidação acabou acontecendo, né, agora, né, antes da reforma, de forma casuística. Ou seja, cada caso foi sendo decidido de uma forma. Alguns em assembleia com deliberação de credores, outros por decisão judicial. Como a reforma lidou com esse tema da consolidação, Larissa? Para ser bem objetiva, vou responder a sua pergunta trazendo critérios legais. Uma vez que, como você muito bem pontuou, não raramente a gente se deparava com a adoção dos dois tipos de consolidações, sem qualquer tipo de critério, ou sem nenhum debate sobre essa consolidação. Então, pensando nisso, a reforma veio preencher essa lacuna da lei para regulamentar
as hipóteses em que poderá haver a consolidação processual e aquelas em que vai haver a consolidação substancial. Primeiro, preciso fazer uma distinção entre o que significa ter uma mesma recuperação, e aí você vai ter vários devedores, você vai ter uma consolidação dos atos, uma coordenação dos atos processuais, com os benefícios que você pode extrair daí, um só administrador judicial, uma Assembleia Geral de Credores, um mesmo juiz, os mesmos prazos, na verdade, se traduzindo em um simples litisconsórcio, tá? E que há independência dos ativos e dos passivos de cada uma das sociedades do grupo. Agora, quando você fala na consolidação substancial, e aí ela tá só para situar aí, a consolidação processual, ela veio regulamentada no artigo 69J, e a consolidação substancial veio regulamentada processual no 69G e a substancial no 69J. E aí o que acontece? O juiz é quem vai decidir. Tá? Essa é uma crítica que se tem a fazer. Na verdade, o devedor que buscou negociar com aquelas empresas daquele grupo, que esteve atento aos seus ativos, aos seus passivos, ele foi simplesmente alijado. E ele não vai ter qualquer tipo de, pelo menos, né, seguindo aqui o rigor da lei, e qualquer tipo de intervenção, a não ser que os juízes aí sim, né, estejam atentos e queiram estabelecer debates ou, eventualmente, audiências, até para poder avaliar a receptibilidade dos credores em relação a essa consolidação substancial, que, na verdade, ela vem unificar todos os ativos e os passivos, selando em comum o destino daquelas empresas, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para obter a recuperação quanto para ter a sua falência convolada. Então, é preciso ter realmente muito cuidado para não haver uma subversão desse instituto, que é importante na medida em que você trabalha com dois pilares, que é a separação patrimonial e a limitação das responsabilidades. Então, é preciso ter cuidado com isso. E outro ponto também que merece aí uma especial atenção são as hipóteses enumeradas pelo artigo 69J para que o juiz aplique a consolidação substancial. Tá? São essas as situações que ele elenca na lei. Interconexão, confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar sua titularidade, sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, e, cumulativamente, 2 requisitos de 4 que ele elenca: existência de garantias cruzadas, relação de controle ou de dependência, identidade total ou parcial dos sócios do grupo, do quadro societário, e uma atuação conjunta no mercado entre aquelas empresas. Então, diante disso, você pode, então, simplesmente dizer que basta fazer parte de um mesmo grupo, ter, sei lá, um aval e uma fiança, que aí poderia se entender como uma garantia cruzada, e os mesmos sócios, para que você possa aplicar a consolidação substancial. Então, é preciso trazer os credores, estabelecer aí, eu acho que cabe aí, acho que é um ajuste, para você estabelecer a possibilidade dos credores participarem dessa decisão, porque eles, na verdade, eles negociaram com empresas em separado e apostaram naquela solvabilidade daquelas empresas especificamente. Então, você não pode ter aí uma unificação de todos os ativos e de todos os passivos. Isso pode gerar, sim, uma subversão, como eu já disse, e isso pode trazer prejuízos aos credores. Eu acho que é isso, acho que essas duas questões elas merecem atenção. Você não pode aplicar a consolidação substancial sem ter esse cuidado de verificar se não é o caso
de haver uma autonomia patrimonial, de ter uma separação das responsabilidades de cada uma daqueles entes que fazem parte daquele grupo. Bom, não sei se você quer ainda... Esse tema ele é bastante longo, tem muitos estudiosos aí se deparando, até esmiuçando cada uma dessas previsões para poder aplicar a consolidação substancial. Mas se você tiver algum comentário a fazer, a gente pode passar para... Só tem uma crítica, né, que eu acho que é muito parecida com a sua. Se antes a consolidação processual não era um problema, que é você colocar várias empresas do mesmo grupo no polo ativo, né, do pedido de recuperação, cada uma apresentando um plano separado, deixar a consolidação substancial ser uma decisão exclusiva do juiz, porque é muito fácil atender alguns desses requisitos aí. A garantia cruzada, você basicamente está vendo se tem alguma confusão patrimonial, né? Uhum. Eu acho um pouco complicado, porque eu entendo que é uma decisão negocial. Isso devia ser deliberação assemblear. Né? Nós já brigamos por isso aqui no escritório, inclusive defendendo um credor, e conseguimos levar uma deliberação assemblear justamente essa definição de vai consolidar ou não vai consolidar substancialmente. Porque justamente o que você falou é custo de transação. Eu analisei aquele agente econômico, eu medi os riscos de contratar com ele, eu sei o quão perigoso é ele não me pagar porque eu tirei um Serasa dele, porque eu negocio com ele há 10 anos. Mas talvez eu não tenha a mesma interação negocial com os outros agentes. Quando vai e coloca essa decisão na mão do juiz, desde que atendido esses critérios que eu considero fáceis. E, por outro lado, eu vejo que talvez ainda seja uma possibilidade de os credores deliberarem a consolidação substancial quando não estiverem presentes esses requisitos. Ou seja, não tem garantia cruzada, não tem confusão patrimonial, há apenas um desejo do grupo, né, enquanto devedor, de olhar para os seus ativos e ver que é necessário juntá-los para redividi-los ali e pagar e acalmar a fúria dos seus credores. Eu acho que ainda é uma hipótese em que os credores deliberariam, mas eu vejo com muitas reservas essa decisão ficar na mão de uma só pessoa, que é o juiz, quando os credores conhecem aquele devedor talvez muito melhor, porque estão negociando há anos juntos. Exatamente. Bom, isso até me faz lembrar até um certo retrocesso, porque a gente via lá no decreto 7661 de 45 que o juiz ele concentrava muitos poderes, né? Ele estabelecia quem iria ter sua concordata, e aí com a reforma, depois com a lei 11.101, você veio, na verdade, dosando, né, esses poderes, conferindo maior possibilidade, né, de um ambiente negocial. Então, esse artigo, na verdade, quando ele remete ao juiz o poder de decidir se vai ou não aplicar a consolidação substancial, que vai, de fato, impactar diretamente, né, no crédito dos credores que negociaram, né, como você já falou, a gente já disse, né, justamente considerando, né, todos aqueles aspectos que envolvem, né, uma negociação de concessão de crédito. Então, isso deve, na verdade, ser ajustado para que os credores tenham uma participação efetiva na decisão quanto à aplicação ou não da consolidação substancial. Bom, e agora, para finalizar o nosso bate-papo, a gente está até passando um pouquinho do tempo, né? Nos perdoem aí os nossos telespectadores, né? Vamos falar, então, sobre o Fresh Start. Você pode explicar o que seria esse Fresh Start? Por que tem tido tanta discussão em torno desse tema? E como que isso pode impactar efetivamente o empresário? Será que existem mudanças tão positivas como tanto se tem falado a respeito dessa matéria? Olha, Raíssa, vamos lá. Primeiro, obrigada por essa pergunta. É a última, né, do nosso bate-papo. Vou tentar ser breve, para a gente poder tentar segurar aqui o tempo que a gente tinha combinado. Bom, primeira coisa, para quem?
né? Tá todo mundo falando de fresh start. Eu já vi em várias lives, fresh start, recomeço, o empresário vai recomeçar. Que empresário é esse que vai recomeçar? O que é esse fresh start? Eu acho que a melhor forma de explicar isso é falar, por exemplo, quando um cliente nos procura para poder identificar quais são os efeitos que ele suportaria, por exemplo, num pedido de autofalência. E aí eu sempre vou perguntar para ele qual é o tipo societário de sociedade que ele é sócio. Ele é sócio de uma limitada? Ele é acionista de uma SA? O que é? Né? Por quê? O Fresh Start é para quem? Ele é para o sócio de responsabilidade limitada e para o empresário individual. Por quê? Qual um dos efeitos da falência? O principal efeito da falência para aquele empresário: inabilitação para o exercício da atividade empresarial. Primeiro efeito, né? Além da arrecadação, vai perder a possibilidade de administrar os seus próprios bens. Não, ele também vai ficar inabilitado para o exercício da atividade empresarial. Mas se ele é um sócio de uma sociedade cuja responsabilidade é limitada, esse efeito não vai atingir o sócio diretamente. Não vai. Vai atingir quem? O empresário individual e que tipos societários. Então, para quem que interessa o Fresh Start? Vai interessar para os sócios da sociedade em comum, e aqui eu estou citando os sócios de responsabilidade ilimitada. Sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade simples a depender da regulamentação que os próprios sócios vão dar para a responsabilização, se vai ter responsabilidade solidária ou não, e para a sociedade em conta de participação para o sócio ostensivo. Essa é a lista. E o empresário individual. Então, não estou entendendo, né, como é que eu posso dizer? Esse interesse todo em torno do tema, porque você tem um micromundo que vai se aproveitar. Claro. Você vai ter também um aproveitamento para aquele sócio que sofreu a responsabilização em razão do ingresso da ação de responsabilidade do artigo 82, ou que teve a ele estendidos os efeitos da falência, ou que teve declarada ou reconhecida a desconsideração da personalidade jurídica. Só que isso depende de um procedimento que está previsto no artigo 82 da Lei Falimentar, que, aliás, está sendo alterado também, que agora a lei não vai mais admitir simplesmente extensão dos efeitos da falência. Você vai ter que instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora, no 82A. Né? É mais uma alteração interessante. Então, o Fresh Start nada mais é do que reabilitar esse empresário para o exercício da atividade empresarial. Tá bom. O que mais muda? A ideia do legislador foi tornar isso mais rápido. Hoje em dia, então, o que você tem para que esse sujeito volte, né, para o mundo para poder exercer a atividade dele? Você tem que utilizar a ação de extinção de obrigações do falido. Eu sei que você já cuidou de uma ação dessa no decreto 7661. Eu também, por acaso, porque a falência foi decretada na vigência do decreto. Na vigência do decreto 7661. O que acontece? Como é que o sujeito consegue se livrar daquela pecha de falido? Se ele pagar tudo, ele consegue encerrar a falência e consegue a certidão de reabilitação dele. Eu, por incrível que pareça, eu já tive um caso desses, tá? Eu poderia falar assim, isso nunca se viu, eu já vi, então não posso falar que nunca se viu. E a outra possibilidade que é o mais comum, o empresário não tem condições, o devedor não tem condições de pagar todas as suas dívidas, tá? Ele sequer tem condições, por exemplo, ele também consegue fazer o levantamento da falência se ele paga até 50% mais um dos quirografários. Mas lembra, é uma lista de preferências. Significa que ele passou pelo trabalhista, pelo fisco, pelo credor com garantia, pelas restituições, pelo credor financiador, uma série de credores. Ele chegou lá nos quirografários e pagou mais da metade dos quirografários. Esse eu posso dizer, nunca vi. Já deve ter acontecido, né? Mas nunca vi. E a outra possibilidade, que é a mais comum, ele não consegue pagar quase ninguém. E aí ele tem que fazer o seguinte, encerra-se a falência, ele aguarda 5 anos, se não tiver havido crime falimentar. Porque se tiver, ele vai ter que esperar 10. Sem crime falimentar, ele espera 5 anos, aí ele pede a extinção das obrigações dele. O que a lei está fazendo? Ela está dizendo, olha, lembra que eu falei que primeiro tem que encerrar a falência, esperar 5 anos e aí sim ele pede a reabilitação. A alteração, ela muda o marco temporal e fala, não, a gente vai passar a contar
da decretação da falência, um prazo de 3 anos, você vai poder pedir a sua reabilitação. Por isso que é um fresh start, na verdade era para ser um rápido recomeço, né? A ideia era essa. E aí, eu acho importante agora, para concluir, fazer os seguintes comentários. Alguns desses dispositivos que a gente comentou agora, eles vão entrar em vigência de forma imediata, né? Ou seja, a lei publicou no dia 24 de dezembro, 24 de janeiro, vacácio de 30 dias, eles vão estar vigendo. Só que, calma para os credores. Plano dos credores só para recuperações judiciais instauradas depois de 24 de janeiro, ou a partir de 24 de janeiro. Alteração promovida na ordem de pagamento dos credores, lá para o financiador, somente para falências que forem instauradas ou convoladas depois ou a partir de 24 de janeiro. Necessidade de instaurar incidente de desconsideração, apenas para falências depois do dia 24 de janeiro. Regras do fresh start que eu acabei de falar. Adivinha? Só depois de 24 de janeiro. Significa que, olha o mundo que a gente está vivendo agora. Decreto 7661, Lei 11.101 e agora alterações da Lei 14.112 vão conviver, a depender, né, das regras de direito intercorporal, de que data você pediu a recuperação ou em que data foi decretada a sua falência. Então, nem todas essas disposições a gente vai poder utilizar de imediato, né? Você vai ter que verificar temporalmente em que momento foi decretada aquela falência ou foi pedida a recuperação judicial. Eu vou passar a palavra agora para você, Larissa. Obrigada. Achei ótimo essa sua modulação agora, justamente para poder estabelecer no tempo, né, qual o marco que vai se dar início à aplicação de cada um desses institutos. De fato, aí a gente vai ter, inusitadamente, a convivência de 3 sistemas, né, no direito das insolvências. Então, um ainda lá de 45, outro mais recente de 2005, e agora esse novo agora de 2020. De fato, a vacatio legis é muito curta, foram apenas 30 dias, mas eu acho que a jurisprudência, como aconteceu na Lei 11.101, ela vai, de fato, dar contornos, dar soluções, e essa reforma ela vai ser colocada à prova, justamente em razão do momento delicado que a gente está vivendo, com essa grave crise econômica, com essa expectativa de um potencial aumento nos pedidos de recuperação judicial. Então, acho importante, os debates eles são extremamente enriquecedores, só mesmo ao longo do tempo que a gente vai conseguir testar a eficácia dessas alterações. Bom, eu não queria mais me alongar, queria agradecer a todos que nos assistiram, queria me colocar à disposição para compartilhar visões, ideias, pelo meu e-mail, larissa@baixochigre.adv.br. E, mais uma vez, agradecer a você, Thalita, te parabenizar pelas excelentes pontuações que você fez sobre os aspectos relevantíssimos trazidos pela reforma e terminar aqui a minha participação com um grande abraço a todos e agradecendo mais uma vez a participação. Larissa, obrigada. A honra foi toda minha de falar com você, de dividir esse bate-papo com você. É uma alegria muito grande poder falar em nome desse escritório, né, que nos acolhe tão bem, e falar dessas alterações com uma parceira também que cuida de processos alimentares há tantos anos. Foi uma honra, foi um prazer. Gostei muito dos seus comentários, são muito pertinentes. Gostei de algumas críticas que eu não tinha pensado, você trouxe aí para a mesa. Agradeço também aos nossos sócios, aos nossos clientes, aos nossos amigos, pelo apoio, por estarem aqui. E estamos à disposição para tirar dúvida. A gente tem aqui os nossos contatos também no site do escritório, estamos à disposição pelo nosso e-mail. Agradecer aqui a Maria Rita, que acabou de mandar mensagem, também pelo YouTube, o nosso host acabou de avisar. E um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Acho que a gente ainda pode ter mais coisa aí para falar, mas por hora é isso.
That's all. Posso só pedir Obrigadíssimo. desculpas? Eu não tô vendo aqui os comentários, então por isso que eu não tô Não, interagindo com ninguém. sem problema. Tá bom? Um beijo grande, Obrigada, obrigada. pessoal. Ó, 1 hora e 14 minutos. Só passamos 14 minutos. Parabéns para nós. Parabéns para nós. Obrigada, Thalita. Um beijo a todos. Obrigada a todos. Obrigada.